louvado seja o nome santo de Jesus, glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, que Deus, o Senhor, possa te abençoar, que as ricas bênçãos de Deus alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família, uma noite abençoada em Cristo Jesus, uma quarta-feira de vitória para você, de provisão, de providência divina, que o Eterno continue sendo o seu sustentáculo e que você continue crendo que Deus, o Senhor, está no controle de todas as coisas. 20 horas, 44 minutos, hora de Brasília, para a glória de Deus. Hoje, dia 30 de março de 2022, para a glória do nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu espero que esse momento aqui dessa resenha, mediante a palavra de Deus, possa contribuir para o teu elevamento espiritual, contribuir para o teu crescimento, em nome de Jesus. O propósito dessa transmissão rápida aqui é cooperar, amém, em nome de Jesus Cristo, no forjar do nosso caráter, né? Tendo em vista que a palavra, a mesma palavra que fala aí, ela fala aqui, trabalha aqui, né? E nós vamos sendo lapidados, né? Pela voz de Deus, pela palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os 853 municípios que compõem o Estado Mineiro. Deus abençoe os 26 estados, mais o Distrito Federal, correto? Que compõe essa grande nação que é o Brasil. Deus abençoe as nossas lideranças espirituais. Deus abençoe as nossas lideranças políticas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Deus te guarde, Deus te fortaleça. Seja bem-vindo. Deus abençoe o povo de Salvador, na Bahia. Sejam bem-vindos, irmãos da Bahia e o povo da Bahia. Um abraço em vocês, em nome de Jesus Cristo. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o povo de Tocantins, lugar quente, hein? Deus abençoe os irmãos de Tocantins, um abraço aí, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, povo de Tocantins. Deus abençoe o povo do Pará, Deus abençoe o povo do estado de Goiás. Deus abençoe, Jesus Cristo, o povo aqui de Minas Gerais, o meu estado, Minas Gerais, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, chame mais alguém, pegue o seu exemplar bíblico aí, vamos para a palavra de Deus, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos os irmãos em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, amém. Deus abençoe o povo de Iturama, estive em Iturama recentemente. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo o povo de Nova Serrana, em nome de Jesus, o povo de Contagem, de Betim, de Patinga, onde a gente sempre passa. Deus abençoe esse grande estado aqui, Minas Gerais. Povo de Rio Verde, no estado de Goiás. Um abraço para vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar antes de entrar na palavra? Eterno, bendito, santo e grande, eu lhe enalteço por esta oportunidade. Eu lhe glorifico, Pai, porque o Senhor preparou este momento para que pudéssemos estar respaldados na Tua palavra, Pai, ouvindo a Tua voz. Senhor, tenha liberdade de usar o Teu servo como veículo. Deus, prepara os corações para que possam ouvir a Tua voz e entender o Teu propósito. Deus, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Que ao Senhor seja dada toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração, Pai. Este é o propósito em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Livro de Josué, capítulo de número 1, em nome de Jesus Cristo. Verso de número 1. Josué, capítulo 1, verso de número 1. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Eu particularmente me identifico muito com esse texto, né? Gosto desse texto e eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem posto em meu coração, tem traga em meu coração aqui rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo de número 1, verso de número 1. Está escrito assim na palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés aqui é uma liderança levantada por Deus, um líder levantado por Deus, com um propósito específico, com um projeto específico, predeterminado pelo próprio Deus. Moisés foi forjado, foi moldado e depois foi enviado novamente ao Egito com uma missão esta de ser o instrumento que Deus usaria para anunciar que o seu povo sairia do cativeiro e ia rumo à terra da promessa. Resumindo, esse é o propósito que Deus tinha predeterminado para que se cumprisse por intermédio da vida de Moisés.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Algo que me deixa assim tanto quanto feliz, né, nesse texto, é que ele é claro ao dizer que Moisés era servo do Senhor. E servo aqui é prestador de serviço. E além de ser prestador de serviço, é alguém que está debaixo da autoridade divina. Ele está debaixo de uma missão impetrada por Deus e está exercendo essa missão. Está exercendo essa missão. Está cumprindo essa missão. E os céus reconhecem, Deus reconhece que Moisés é o seu servo, está ao seu serviço, está descendo ao Egito ao serviço de Deus. Moisés não se envolveu com o Egito, porque ele entendeu que o seu retorno ao Egito era com um objetivo: tirar o povo de Deus do lugar da opressão. Ele não se deixou ser guiado pelos manjares, pelas delícias do Egito. Por mais que ele foi criado como um filho de Faraó, ele não se inclinou para os deleites, para os prazeres que se subentende, ou que eu entendo que haviam dentro do Egito. Ele desceu focado, ele desceu completamente concentrado, voltado para o propósito que Deus, o Senhor, tinha para com ele. Vamos para o texto. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Enquanto Moisés estava vivo, Deus falava com Moisés. E nesse período que Deus falava com Moisés, Josué andava com Moisés. E nesse período que Josué andava com Moisés, o caráter de Josué foi forjado pelo convívio que ele teve com Moisés. Olha que coisa tremenda. Os nossos relacionamentos interpessoais influenciam na projeção do nosso caráter. O caráter de Josué é projetado pelo relacionamento próximo que ele manteve com Moisés. Ele foi doutrinado, ele foi ensinado por Moisés, ele andou com Moisés, e o fato de andar com Moisés e Moisés andar com Deus fez com que o caráter de Josué fosse forjado. E uma das grandes virtudes que Josué possuiu, a capacidade de respeitar o ministério de Moisés, a capacidade de reconhecer Deus na vida de Moisés. E o que fez Deus, uma das coisas que eu entendo que fez Deus dar a Josué a oportunidade de dar continuidade ao ministério que ele impetrou sobre Moisés, foi o fato de Josué ter respeitado, ter sido submisso a Moisés, ter sujeitado a autoridade que Deus deu para Moisés. Deus levantou Moisés como autoridade, e Josué reconheceu a autoridade que estava sobre Moisés. Então, a unção que você respeita é a unção que você vai adquirir. A autoridade que você sujeita é a autoridade que você vai adquirir. Então, eu entendo também que a autoridade não é imposta. A autoridade, ela é conquistada de acordo com o meu andar. Quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, as pessoas reconhecem Deus na minha vida. Para ser autoridade não é pelo tom da voz. O poder não está no tom da voz. A autoridade não está na altivez, na altura da voz. E aqui, Josué, ele conseguiu entender isso. E ele entrou nessa vertente. Ele entrou por esse caminho, ele sujeitou a Moisés. Vem comigo, por favor, vamos lá. Diz assim o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué. Então, enquanto Moisés estava vivo, Deus falava com Moisés. Mas depois que Moisés morre, Deus vai falar com Josué. Então eu entendo que Deus levantou a autoridade, e o próprio Deus não violou a autoridade que ele levantou. O próprio Deus não passou por Moisés para falar com Josué. Deus, enquanto Moisés estava vivo, Deus falava com Moisés, porque enquanto a autoridade está em santidade, Deus fala com ela. Olha bem, enquanto alguém que tem o título de autoridade está em santidade, Deus fala com aquele alguém.
Agora, quando a santidade, quando a comunhão vai embora, Deus busca uma outra via para que ele possa falar. Eu vou dar um exemplo disso. Lembra que a Bíblia diz que subia de Ramá um homem chamado Eucana, casado com uma mulher chamada Ana, e esta Ana não podia ter filhos, e Eucana recebeu Penina, e Penina dava filhos a Eucana porque Ana não os gerava. Lembra que quando Ana concebe, ela faz um voto ao Senhor dizendo que se fosse um varão ela devolveria para Deus? Você se lembra que Ana teve um menino, colocou o nome desse menino de Samuel e devolveu o Samuel para o Senhor? Você se lembra que naquele período Eli era sacerdote, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também eram sacerdotes? Naquele período a arca da aliança estava dentro de Israel. Dentro da arca da aliança estavam os pães da propiciação, a vara de Arão, as tábuas da lei. E naquele período que Eli era sacerdote, que a arca estava ali, Samuel começa a crescer, e a Bíblia diz que enquanto Samuel crescia, a casa de Eli pecava. Deixa eu repetir. Enquanto Samuel crescia, a casa de Eli pecava. Enquanto Samuel crescia, a casa de Eli vivia na prática do pecado. E o problema ali não era com Eli diretamente, mas os filhos de Eli estavam na prática do pecado. E o que eu quero que você entenda aqui é que a prática dos filhos de Eli respingaram em Eli. Respingaram em Eli. Eli era o líder da casa, Eli era o sacerdote, e Eli estava patrocinando. A omissão de Eli era uma forma de patrocinar o pecado de Ofni e Finéias. Deixa eu dar uma senha para você aqui. Nós não devemos patrocinar o pecado dos nossos filhos. Você não pode patrocinar o pecado dos seus filhos. Você não pode fazer vista grossa à prática pecaminosa do seu filho. Vai respingar em você, vai respingar no seu ministério, vai respingar na sua chamada. A sua lâmpada pode estar apagando porque você não está exercendo a sua autoridade. A sua lâmpada pode estar apagando porque você não está exercendo a sua autoridade. E não adianta ser sacerdote e reconhecer o sacerdócio dos seus filhos sem antes levá-los à sã doutrina. Porque filhos de sacerdote que recebem a posição sem ter a sã doutrina acabam como os filhos de Eli, morrendo na batalha. Morrem na batalha porque não foram doutrinados. Morrem na batalha porque não foram disciplinados. E a palavra do Senhor vai dizer claramente que neste momento, enquanto Samuel cresce, a casa de Eli peca. Enquanto Samuel cresce, a casa de Eli está descendo para a prática do pecado. E a Bíblia fala algo tremendo. Quando eu falo que Deus, o Senhor, ele passa pela autoridade de Eli, e eu expliquei que Deus não passou pela autoridade de Moisés para falar com Josué, porque Moisés estava com a sua vida pautada. E por esse motivo Deus, ele aguarda o tempo da vinda da vida de Moisés findar na terra para levantar Josué. Só que com Eli não. Com Eli Deus passa por Eli. A Bíblia diz que a lâmpada de Eli estava apagando. Deixa eu dizer para você algo para você aqui. A lâmpada de Eli estava apagando. A luz de Eli não apagou de uma vez, foi um processo, aos poucos. Eli foi perdendo o brilho aos poucos, foi perdendo a comunhão aos poucos. Entenda o que eu vou dizer. Eli estava dentro do templo, mas sem a presença. Eli estava na cadeira, mas sem a presença. Eli estava em uma posição, mas sem a posição. Então o que faz o homem não é o lugar, o que faz o homem é o comportamento. Deixa eu repetir, o que faz o homem não é o lugar, o que faz o homem é o comportamento. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. José foi levado para o Egito, mas o Egito não entrou dentro de José. O que eu quero dizer para você, que o que faz o homem não é a posição que ele está, mas sim o comportamento que ele tem. O comportamento de ser conivente, de ser omisso, de ficar calado diante daquilo que fere a santidade de Deus. E é isso que ele fez. Ele entrou por uma vereda de ser omisso, a omissão. E a Bíblia diz que agora Deus vai falar com Samuel, porque Eli está sendo omisso. Samuel é uma via emergencial. É uma via emergencial por quê? Porque Eli tinha se corrompido. Entenda isso. Entenda isso. Eli tinha se corrompido. Então tem como se corromper numa posição
entre aspas, sacerdotal. A corrupção, ela não está deliberadamente, a corrupção não é definida pelo lugar que o homem está, mas sim pelo comportamento que ele tem. Deixa eu dizer para você algo aqui, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Elias estava na cadeira, mas a corrupção entrou dentro dele. Ele estava dentro da estrutura, mas se corrompeu. Está entendendo? Então, vamos parar de dizer que a pessoa vai corromper porque está lá no Egito, vai corromper porque está em Babilônia. Não. Entenda o que eu vou dizer aqui. Entenda o que eu vou dizer aqui. Lúcifer estava no melhor lugar e se corrompeu. Adão, Eva estavam no melhor lugar e se corromperam. Sansão estava no ápice da sua vida e se corrompeu. Porque a corrupção não está condicionada ao lugar, está condicionada ao caráter. Por que Josué não se corrompe? Por que Josué não puxa o tapete de Moisés? Porque o caráter de Josué tinha sido forjado. Por que Daniel está dentro de Babilônia, mas Babilônia não entrou dentro de Daniel? Porque o caráter de Daniel tinha sido forjado. Deus rompe com Eli e procura Samuel. Deus não rompe com Moisés para procurar Josué. Sabe por quê? Porque Moisés estava na posição. E é por isso que Deus continuou falando com Moisés e só passou a falar com Josué depois que Moisés morreu. Tá pegando aí? E Deus, o Senhor, rompeu com Eli e começou a falar com Samuel, porque Eli tinha se corrompido. Mas vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto, em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Espera aí. Josué era filho de Num e servo de Moisés. Então, Moisés é servo de Deus e Josué é servo de Moisés. Enquanto Moisés serve a Deus, Josué está servindo Moisés e aprendendo com ele. Josué está aprendendo para depois ensinar. Josué está praticando para depois ensinar a praticar. Josué está ouvindo para depois falar. Você está entendendo como é que funciona? Josué está passando pelo processo de ovação, está sendo forjado, está sendo moldado. Esse tempo de Josué próximo de Moisés é porque o caráter de Josué está sendo forjado, o caráter está sendo lapidado. Olha que coisa tremenda. O gênero é definido, mas o caráter é uma projeção. O nosso caráter é projeção, e o nosso caráter é projetado de acordo com o nosso ciclo de relacionamento interpessoal. E o relacionamento interpessoal de Josué aqui é com Moisés. E Moisés é um servo autêntico de Deus. E Josué começa a aprender com Moisés como andar na presença de Deus. E Josué agora vai ser substituto de Moisés, porque ele foi ensinado por Moisés. Porque ele se deixou ser ensinado. Porque ele deixou que o seu relacionamento com Josué, com Moisés, forjasse seu caráter. Ele foi ensinado. E é por isso que Deus, o Senhor, vai dar para ele essa oportunidade maravilhosa, esta oportunidade tremenda, esta oportunidade profunda. Por quê? Porque Josué, ele andou com Moisés e ele foi forjado por Moisés. O caráter de Josué foi moldado. Josué foi mudado pelo fato de andar com Moisés. Eu já vou finalizar, vem comigo por favor, vamos lá. Verso de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: olha o que Deus disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Deus dizendo: a carreira de Moisés acabou aqui na terra. Eu falava com Moisés enquanto ele estava vivo. Deus dizendo: eu não sou Deus que falo com morto. Eu sou Deus de vivos. O que Moisés tinha que fazer já foi feito, e Moisés agora está descansando. E agora eu vou falar com outro vivo, porque eu sou um Deus vivo. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te. Levanta-te.
Deus dizendo, coloca-se numa posição de quem vai marchar. Posicione-se agora, Josué. Aperta o cinto agora. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Fique na posição, Josué, porque agora é a sua vez. A fila andou e agora é a sua vez. A fila andou e agora você vai liderar esse. Irmãos, ou nós lideramos ou vamos ser liderados. Olha bem, ou lideramos ou seremos liderados. Guarda isso. Ou nós vamos tomar a posição que nos compete tomar, ou nós vamos ser subjugados, oprimidos. Está entendendo? Ou nós vamos tomar as posições estratégicas para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, ou nós vamos sofrer retaliações, ou nós vamos tomar uma postura, correto? Nós vamos tomar uma postura, ou nós vamos tomar uma postura para que o nome de Deus seja glorificado através de nós, ou nós vamos ser humilhados. Aqui Deus chamou, recobrou de Josué uma posição. Levanta-te, levanta-te, pois agora. Deus falou, desperta, é agora. Deus falou, é agora. É agora. Eu preciso levantar alguém. O que Moisés tinha que fazer, ele já fez. E agora eu preciso levantar alguém. Deus está procurando alguém. Deus está procurando alguém nessa terra. E escuta o que eu vou dizer. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador para alumiar toda a casa. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal vier a perder o sabor, como restaurará? Nós precisamos tomar posição em nome de Jesus Cristo. Posição, postura de quem serve a Deus. E não ter medo das adversidades, porque maior é o que está conosco. Maior é o Deus que nos militou para esta peleja. Maior é o Deus que nos convocou para essa batalha. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, levanta-te. Você não vai ficar vivendo, Josué, somente na experiência de ser o subalterno de Moisés. O seu tempo de viver debaixo da mão de Moisés acabou, até porque agora Moisés não é vivo mais. Agora eu quero que você assuma a responsabilidade. Eu quero que você vá diante desse povo. Deus está dizendo para alguém aqui, sai do casulo, deixa de ser medroso, deixa de ser covarde, toma posição, levanta a cabeça, para com esse mimimi, para de se colocar como vítima, esse vitimismo, esse medo do amanhã, essa insegurança. Deus é contigo, rapaz. Bota cinto nessa calça, acredite que Deus vai te dar vitória. Para de ficar lamentando, minha irmã, para de ficar chorando, para de ficar lamentando, chorando leite derramado, o que não deu certo. Para com esse chororô, esse espírito de fracasso, de derrota, esse espírito de impotência que entrou dentro de você, esse espírito, essa falsa humildade, esse conformismo em ser cauda e não deseja ser cabeça, não deseja de ver a glória de Deus resplandecendo através da sua vida. Em nome de Jesus, que os homens vejam a luz que habita em ti. Em nome de Jesus, que as pessoas vejam Cristo na tua vida. A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe qual é o nosso maior problema? É que tem muita gente querendo o trono, mas aí pouca gente querendo enfrentar o gigante. Eu vou repetir, é muita gente querendo o trono e pouca gente que tem disposição para enfrentar o gigante. As pessoas querem alçar voos altos, mas não querem renunciar às coisas pequenas. Eu vou repetir, as pessoas querem alçar voos altos, mas não querem renunciar às coisas pequenas. Não quer enxergar com longevidade, não quer ver além das muralhas. O seu problema é que você vê as muralhas, vê os gigantes, mas não tem coragem de marchar em torno dela, não tem coragem de levantar a tocha, não tem coragem de tocar a buzina e de quebrar o cântaro. O seu problema é que você muitas das vezes recebe uma palavra de Deus, mas não consegue praticar essa palavra, e os seus medos estão te sucumbindo.
O inimigo percebeu que você é medroso, ele está te assombrando. Ele está usando as bocas, lábios, pessoas para dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida não vai se cumprir. Agora escute o que eu vou dizer, que essa noite, em nome de Jesus Cristo, José ouviu muita coisa, mas guardou foi a promessa. José ouviu muita coisa, mas o que ele guardou foi a promessa. Davi ouviu muita coisa, mas ele estava centrado na promessa. Quando Davi desce no Vale da Além, perto do Vale da Quem, 1 Samuel capítulo 17, o primeiro adversário de Davi vai ser a família dele. O primeiro adversário de Davi não é Golias. O primeiro adversário de Davi não é Saul. O primeiro adversário de Davi é a família dele. A família de Davi não acreditava em Davi. Os irmãos de Davi duvidaram de Davi. O primeiro adversário de José foi quem? Quem foi o primeiro adversário de José? Quem foi? Larga a mão desse chororô. Larga a mão dessa meninice. Larga a mão desse medo. Levanta a cabeça, rapaz. Deus te levantou, Deus te chamou. Deus é contigo na terra. E se você tem certeza de que Deus é contigo, você não precisa de homens ou de palavras de homens para poder ir atrás do propósito. O que você precisa é da confirmação de Deus. Deixa eu repetir, você não precisa de elogios do homem para ir atrás daquilo que Deus te prometeu. O que você precisa é ter certeza de que é Deus que te fez a promessa. O primeiro adversário de José foi os seus irmãos, a sua família, o sangue de José. Está entendendo? Aqueles que estavam junto com José, aqueles que comiam no mesmo prato que José comeu, aqueles que moravam na mesma tenda que José morava. Pastor Adriano, seja bem-vindo. Aleluia, aleluia, seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Canal anunciando o reino de Deus, seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. O adversário de José, o primeiro adversário de Davi, querido, não é Golias. Dentro daquele contexto, Davi antes já tinha enfrentado urso e leão. Sim, abateu o urso, abateu o leão, no anonimato. Mas quando Davi entra dentro do vale, Davi tem um adversário direto, os seus irmãos. Eles vão menosprezar Davi, eles vão desprezar Davi. Agora entenda o que eu vou dizer. Quem não tem a sua promessa, duvida da sua capacidade. Deixa eu repetir. Quem não tem a sua promessa, duvida da sua capacidade. Eu vou repetir. Quem não tem a tua promessa, duvida da tua capacidade e não acredita no teu sucesso. Quem não tem a tua promessa, duvida da tua capacidade e não acredita no teu sucesso. Mas eu repreendo toda retaliação, eu repreendo todo levante do adversário, e eu declaro em nome de Jesus Cristo que quem te levantou é poderoso e te levantou com um propósito, com um projeto, com um objetivo, e o propósito vai se cumprir para a glória de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa absorver essa palavra. Você precisa absorver. Abra a tua alma em nome de Jesus. Abra a tua alma. Abra a tua alma. Você precisa absorver essa palavra. Primeiro adversário direto de Davi, dentro do Vale da Além. 1 Samuel capítulo 17, seus irmãos. Primeiro adversário de José, os seus irmãos. Agora, por que tem irmão que tem medo da evolução do seu companheiro? Por que você tem medo do sucesso do teu irmão? Por que você tem medo do sucesso do teu irmão? Se o teu irmão tiver sucesso, você vai ter trigo. O sucesso de José deu trigo para os irmãos. Aleluia. Deixa eu repetir. Se o teu irmão tiver sucesso, você vai ter trigo. Você vai ter trigo. O sucesso de José deu trigo para os irmãos. Se o teu irmão tiver sucesso, você vai ser livre dos impostos. O sucesso de Davi livrou Eliabe, Abinadab, Samai e os demais dos impostos. O que você quer dizer, pregador? O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que o sucesso dos irmãos faz com que a irmandade tenha prosperidade. Está entendendo? Você está pegando a senha aqui essa noite? Você está pegando o que Deus está dizendo aqui essa noite? Você está na linha de raciocínio aqui em nome de Jesus Cristo? Dá para entender aí? Dá para pegar aí, em nome de Jesus? O sucesso de José fez com que os irmãos tivessem trigo.
O sucesso de Davi fez com que os irmãos não pagassem mais impostos. Livrou a casa do pai dos impostos. É por isso que você tem que se torcer pelo sucesso do teu irmão. E principalmente os seus irmãos da fé, os domésticos da fé. E orar para que o sucesso esteja entre nós. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. E escute o que eu vou dizer. Ou nós doutrinamos, ou vamos ser doutrinados. Brasil, escuta isso aí. Escuta isso aí. Eu vou falar nas entrelinhas aqui. Quem é inteligente, quem é crente racional vai pegar o que eu estou dizendo aqui. Ou doutrinamos, ou seremos doutrinados. Ou dominamos, ou seremos dominados. Não tem como ser meio termo. Está entendendo? Ou seremos cabeça, ou seremos cauda. Está entendendo aqui em nome de Jesus Cristo? Ou seremos cabeça, ou seremos cauda. Agora, se o teu aprendizado na palavra de Deus até aqui, ou se você aprendeu de fato a palavra de Deus até aqui, você precisa tomar posição e colocar-se em pé, como Deus mandou Josué ficar em pé. Levanta-te. 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 Deus falou com Josué, levanta-te. Deus dizendo, eu não te doutrinei para ficar sentado. Eu não fiz você adquirir a experiência que você adquiriu para ser cauda. Na baracalavácia. E da barabarassúria. Levácia. Eu não te dei a experiência que lhe dei para você ser cauda, Josué. Eu não lhe dei a oportunidade de andar com Moisés, de conviver com Moisés para ser cauda. Eu lhe dei esta oportunidade porque você, Josué, faz parte de um projeto que eu tenho. Eu tenho um projeto através da sua vida. E o projeto é, através da sua vida, Josué, eu quero que o meu povo seja abençoado. Querido, eu vou repetir aqui para quem chegou agora. O sucesso de José deu trigo para os irmãos. O sucesso de José deu trigo para os irmãos. O sucesso de Davi livrou os irmãos dos impostos. O sucesso dos irmãos faz com que a irmandade seja abençoada. O sucesso de quem é da casa faz com que a irmandade seja abençoada. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que em nome de Jesus você possa estar, em nome de Jesus Cristo, aberto para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa te direcionar. Vem comigo, por favor, já estou finalizando aqui minha oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te. Levantar aqui é tome posição, porque agora é com você. Levantar aqui é tome posição, porque agora é com você. Eu vou repetir. Levantar aqui é tome posição, porque agora é com você. Deus não te treinou para ficar sentado. Deus te treinou para que você possa produzir. Josué foi treinado por Moisés e agora ele vai começar a produzir. Vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Estou dizendo, Josué, você vai ter a função, você vai assumir a função que era de Moisés, levar esse povo para a terra que eu, o Senhor, preparei. Olha que coisa tremenda. Nós sabemos muito bem que Josué e Caleb entraram na terra. Por mais que o povo não queira entrar, você precisa assumir a posição que Deus te deu. Por mais que as pessoas não queiram ouvir, você precisa falar o que Deus mandou. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, absorver, você precisa propagar da forma que Deus te ordenou propagar. Você está entendendo? Caleb tomou posse, outros não tomaram, Caleb tomou posse. Independente da quantidade de pessoas que vai tomar posse do que você está ensinando, daquilo que você está gotejando como incentivo, como direcionamento, independente disso, você precisa fazer o que Deus mandou. Nós precisamos fazer o que Deus mandou. Vem comigo, por favor, já vou finalizar. Diz assim o texto.
Aleluia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. O interessante aqui é que a terra estava cercada. A terra era uma terra maravilhosa, mas uma terra bem blindada. Mas Deus falou que todo lugar que colocasse a planta do pé, Ele daria para o povo dele. Deus está dizendo para você que eu estou te dando autoridade. Eu estou lhe dando autoridade. Eu estou lhe levantando como autoridade. Eu estou lhe levantando como ferramenta. É você que vai mudar o lugar, e o lugar não vai te mudar. Você vai mudar o ambiente, mas o ambiente não vai te mudar. Você vai influenciar as pessoas, mas as pessoas não vão te influenciar. É isso que Deus está dizendo. E é isso que nós temos que incutir na mente do povo de Deus. Ou nós governamos, ou seremos governados. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, querido? Está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Ou governamos, ou seremos governados. Ou doutrinamos, ou seremos doutrinados. Ou vamos reger, ou seremos regidos. Está entendendo? Deus está despertando mais alguém aqui essa noite. Deus está despertando mais alguém aqui essa noite. Eu profetizo que essa live é um despertamento. Eu declaro que o Espírito de Deus está mudando e tirando da tua alma algumas resistências, para que você entenda o propósito que Ele tem através da tua vida e através da igreja. Eu quero que você entenda, o arrebatamento vai acontecer, mas não aconteceu. Jesus voltará, mas ainda não voltou. E enquanto Jesus não volta, e enquanto o arrebatamento não acontece, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. E como igreja, nós temos que tomar posição. Nós temos que atentar para aquilo que não atentávamos antes. Nós temos que dar atenção para aquilo que não dávamos atenção antes. É sério o que está para acontecer. É sério. Pode se mudar a diretriz de uma geração. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tome postura como Deus falou com Josué. Eu acredito que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: levanta-te, reveja os teus conceitos, ore um pouco mais, consagre um pouco mais, busque um pouco mais. Em nome de Jesus Cristo, reflita antes de escrever, antes de comentar, antes de falar, antes de questionar. Pergunte a Deus se é direção dele ou se não é direção dele. Nós fomos levantados por Deus como ferramenta. A Bíblia diz que nós somos ferramentas de Deus na terra, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E eu repreendo toda retaliação, eu repreendo todo levante do inimigo, eu repreendo toda a obra das trevas, e eu declaro que sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não vale encantamento. E nós somos de fato a luz do mundo, aleluia, o sal da terra. E não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador para iluminar toda a casa. Que os homens vejam a luz que habita em ti. Meu abraço, paz, graça e consolação. Vamos lá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, um abraço.